Pecuária Inteligente, sua conexão com o futuro sustentável e lucrativo. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Pecuária Inteligente, a sua conexão com o futuro sustentável e lucrativo. Eu sou Faeza Rezende e hoje em pauta por que genética sexada virou sinônimo de lucratividade. E para um bate-papo sobre esse tema, eu recebo a médica veterinária Natália Bortoleto, que é especialista leite da ABS. Natália, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Faeza. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar participando do Pecuária Inteligente hoje aqui com você. Nós que agradecemos você ter aceitado, Natália. Natália, que é uma das maiores especialistas de leite do país. É uma honra trabalhar com ela na ABS. E ela que já tem mais de 10 anos de estrada, Natália. Eu queria começar falando sobre a sua percepção, sua experiência desse tempo de estrada, nessa década de trabalho. O que mudou no campo em relação ao uso da genética sexada? Quando surgiu o sêmen sexado, na prática, o uso dele era muito restrito ainda, até nós técnicos, quando fazíamos as indicações, para o uso do sexado, a gente sempre fazia indicação de utilização somente em novilhas, no cio natural, usar com muita cautela, Tiveram muitos produtores, muitas propriedades que tiveram taxas de concepção mais baixas, então isso gera uma desconfiança. Então, o principal, eu acho que eu vi, que teve uma evolução ao longo desses anos, foi na expansão do uso desse sexado e principalmente a melhoria que teve na reprodução, ter uma maior confiança para utilizar o sêmen sexado. E aí expandindo isso não só na categoria de novilhas, mas expandindo isso para outras categorias, por exemplo. Realmente virou uma chave, a gente tem visto esta chave virar cada vez mais. As fazendas que investem realmente em melhoramento genético profissional, elas estão utilizando de forma maciça, praticamente em todo o rebanho. E o que você acredita que foi decisivo para convencer esse produtor a usar a genética sexada? Eu acho que um fator muito importante foi a melhoria no resultado na reprodução. Então, como eu falei, no passado existia um preconceito, uma desconfiança. O sêmen sexado ele é mais difícil de emprenhar, às vezes eu tenho que mudar algum tipo de manejo para inseminar esses animais, para ter uma taxa de concepção melhor e tal. Então, eu acho que esse melhor resultado na concepção foi um fator muito bom, muito grande, que ajudou na expansão do uso sexado. Então, hoje, por exemplo, existem fazendas, que a gente acompanha, que usam, além das novilhas, utilizam em vacas, por exemplo, em primíparas ou até multíparas, e sem mudar nenhum tipo de manejo, não mudam protocolo, não mudam horário de inseminação, nada. Então, e tem boas taxas de concepção. Então, essa melhora na reprodução, nessa taxa de concepção que o produto traz, trouxe muito mais confiança para o produtor utilizar o sêmen sexado, E aqui eu vou falar mais especificamente do Sexcel, que é o que eu acompanho, que é a genética sexada da ABS. Então, esse produto trouxe essa confiança maior para o produtor. E falando geneticamente, também acho que mudou muito a percepção do produtor que o sexado não é só um produto para multiplicação de fêmeas, para a gente aumentar só o número de fêmeas. A gente pode utilizar ele dentro de uma estratégia, utilizando ele nos melhores animais, nas melhores fêmeas do rebanho, que a gente pode identificar, estratificar ali dentro do rebanho, e a gente utilizar o sexado nesses animais, para que a gente possa produzir uma reposição de melhor qualidade. Então, eu vou ter mais bezerras nascendo nas melhores mães do rebanho. Então, eu acho que esses dois fatores foram os principais para que a gente conseguisse expandir o uso da genética sexada nos rebanhos de leite. Começou a falar e foram pipocando várias perguntas aqui, vários temas ainda que eu quero conversar sobre. O primeiro, a taxa de concepção, que você falou sobre ela na primeira pergunta, falou nessa segunda pergunta. Que taxa de concepção hoje, que boa taxa de concepção hoje tem a genética sexada? Seja em novilhas, seja em vacas. Olha, em rebanhos que tenham um manejo reprodutivo bem consolidado, com bons resultados no convencional,
as taxas de concepção com sexado, elas ficam muito semelhantes ao convencional. Tá? Então, por exemplo, as contas de InAdvance, que a gente acompanha mensalmente os resultados de reprodução, a gente tem fazendas aí trabalhando com taxa de 45% de concepção, por exemplo, de sexado em vacas, que é excelente. Tá? E agora em novilhas a gente trabalha aí tranquilamente acima de 50% de taxa de concepção em sexado. Mas como eu disse, se a fazenda já tem um resultado bem consolidado, né, já tem um bom manejo reprodutivo, com boas taxas de concepção no convencional, a tendência é que ela também tenha esse bom resultado usando a genética sexada. E você deixou claro que esses resultados são relacionados ao Sexcel, que é a tecnologia que você trabalha diretamente. O Sexcel, assim, ele veio para marcar uma era, a gente repete que é a melhor tecnologia do mercado, mas por quê? Na sua visão, como especialista, como técnica de campo, o Sexcel realmente é a melhor tecnologia de sexagem do mercado? Primeiro, pelo nosso método de sexagem, né? É uma tecnologia própria, uma tecnologia desenvolvida pensando em melhorar esse resultado, né, do produto. Então, essa forma mais gentil de fazer a sexagem, né, que foi desenvolvido, isso trouxe um resultado muito bom de concepção para as fazendas, né? Então, por isso que eu acho que o Sexcel se diferencia muito por causa disso, o resultado que ele traz na prática. Você vai conversar assim com os produtores, para quem utiliza, eles falam, nossa, a concepção é muito boa, não tem como não utilizá-lo, né? Porque o resultado aparece. Então, e é isso que o produtor quer ver, né? Para ele o que importa é esse resultado, né? Então, eu acho que começa ali, a gente conseguir levar um produto que vai trazer um melhor resultado pensando na reprodução. Porque a gente sabe, se a fazenda não tem uma boa reprodução, né? Se a gente não tem bons resultados, isso é prejuízo dentro da fazenda. Então, o produto entrega isso de uma forma excelente. Por falar em resultado, é a outra pergunta que me veio. Quando você fala que não é só para multiplicar, para aumentar o número de fêmeas. Para quem que a genética sexada é indicada? Qual estratégia é essa? Que plano genético é este para utilização por todo e qualquer produtor de leite? Existem muitos rebanhos que ainda estão crescendo, né? Que eles precisam ter um maior nascimento de fêmeas. Então, o uso do sexado, ele traz esse maior número de nascimentos de fêmea. Então, existe esse propósito. Mas acho que o mais importante a gente salientar aqui é que a gente quer crescer, mas crescer com qualidade. Eu acho que isso é muito importante, né? Não usar só o Sexcel como um multiplicador de fêmeas, né? Aumentar rebanho só por aumentar. Então, a gente pode, principalmente, utilizar a estratégia identificando quem são as melhores fêmeas do meu rebanho, né? Quem são as melhores mães. Identificando esses animais, a gente trabalhar o Sexcel nesses animais, tá? Para quê? Para a gente ter o maior nascimento de fêmeas das melhores mães do meu rebanho. Porque daí eu vou conseguir aumentar o rebanho, mas aumentar com qualidade genética, né? Então, assim, a gente sempre fala, será que todas as fêmeas do rebanho, elas precisam ser inseminadas, elas precisam ter bezerras fêmeas nascendo? Então, não. A gente quer que o principal objetivo seja que as melhores mães, as minhas melhores fêmeas, né, tenham as bezerras nascendo, para que a gente tenha um progresso genético maior e mais rápido. Tá? Então, utilizar o Sexcel dentro dessa estratégia, eu acho que é o mais indicado. Identificar quem são as melhores mães do meu rebanho, seja por avaliação genômica, a gente consegue através do GMS, que é o nosso programa de acasalamento, a gente tem lá um sistema de classificação das melhores fêmeas do rebanho. Então, identificando quem são elas, a gente utilizar o Sexcel para que nasçam mais bezerras delas, né? E você citou também um caso, alguns casos, né, de clientes de InAdvance, que são clientes maiores, exclusivos da ABS, que recebem uma assessoria técnica personalizada, utilizam a melhor genética do mercado, que têm todo o rebanho genotipado para essa seleção. Mas e o pequeno produtor?
essa tecnologia, a tecnologia de genética sexada, hoje também está acessível a ele? Sim, é acessível. O que acontece muitas vezes é que, igual como eu falei, né? Às vezes o pequeno produtor fica com aquela ideia de que todas as minhas vacas, né, todas as minhas novilhas precisam parir fêmeas, e aí ele pensa que eu vou ter que usar o Sexcel, eu vou ter que usar em grande volume, né? Aí ele vai pensar o quanto que ele vai ter de investimento com esse sêmen, ele fala que muitas vezes não vale a pena. Mas se você utilizar ele dentro de uma estratégia, se você conseguir, dentro das informações que você tem dentro do seu rebanho, identificar quem são as melhores fêmeas, você foca o uso do Sexcel nesses animais. E com certeza o retorno que você vai ter em genética, não só no nascimento da fêmea, mas uma fêmea de valor genético superior, né, já compensa todo o investimento que foi feito. Então, assim, a gente acompanha muitas fazendas, principalmente hoje do Gene Advance, que são rebanhos maiores, que a gente tem esse controle das taxas e tudo, né? Que a gente consegue selecionar os animais, que a gente vai dar um foco maior do Sexcel pela genotipagem e tudo, mas o pequeno produtor também pode utilizar. Está acessível. E, principalmente para ele tem que pensar que o custo dele criar uma bezerra de valor genético inferior, ele usar e ele criar essa bezerra de valor genético superior é o mesmo. Então, por que ele vai gastar criando essa bezerra geneticamente inferior e não só criando essas bezerras de genética superior? Então, eu acho que é importante fazer essa identificação e a utilização com foco para produzir essas bezerras de genética superior. Isso, o retorno para ele financeiro é muito interessante, vale muito a pena. Natália, nós lançamos recentemente uma campanha nas redes sociais que chama o X da Confiança. Inclusive, aproveito para convidar quem estiver nos acompanhando, nos ouvindo, que possa ir até as redes sociais da ABS e acompanhar um pouco dos depoimentos fantásticos e inspiradores de produtores de leite, mostrando a satisfação com o uso do Sexcel, a genética sexada da ABS. E eu queria saber de você, no campo, Natália. Qual foi o caso mais inspirador dos últimos tempos? Tem uma fazenda específica que eu acompanho dentro do programa Gene Advance e ela iniciou dentro do programa utilizando praticamente o Sexcel nas novilhas e em primíparas, mas ao longo do tempo, né, ela teve bons resultados e quis expandir esse uso e hoje ela utiliza em vacas também, não só em primíparas, mas em vacas de segundo parto acima. E, por exemplo, no ano passado, a gente fechou os dados e 47% das inseminações das vacas do ano passado foi de Sexcel, e com taxa de concepção de 46%. Então, pensando assim, os desafios que essas vacas têm, né? A gente sabe que é desafiadora a reprodução de vaca de leite, vacas de alta produção, então essa taxa de concepção ela é excelente, tá? E com esse uso em grande escala, né, vamos falar assim, dentro do rebanho de Sexcel. E até também tem um outro caso de um produtor, né, dentro do programa Gene Advance, que ele já fechou os 3 anos dentro do programa, né? Então ele renovou o contrato com a gente dentro do programa, e nessa renovação de contrato ele também expandiu o uso de Sexcel do que ele trabalhou nos últimos 3 anos. Então, os resultados foram tão bons, ele se sentiu tão confiante com os resultados que ele quis expandir. Então, hoje a gente usa ali em primíparas, em vacas de segundo parto, até algumas tentativas a mais, para que ele tenha mais fêmeas nascendo aí dos melhores animais dele. Natália, a gente caminha já para o fim do nosso bate-papo, as últimas perguntas, e eu queria voltar à pergunta inicial do nosso podcast: por que genética sexada virou sinônimo de lucratividade? Porque o produtor consegue produzir animais, né, as fêmeas que a gente tanto busca dentro das fazendas de leite, ele consegue ter esse maior nascimento de fêmeas com melhor qualidade genética. Então, quando a gente fala na atividade leiteira, a gente sempre fala do quanto é apertado, né, essa questão financeira e tudo. Então, já que a gente tem que fazer essa reposição, tem que produzir animais de boa qualidade, o Sexcel é um caminho sem volta, porque a gente consegue, né, mostrar e entregar ali para o produtor
o sexo daquela bezerra, né? Do que vai nascer, e a gente consegue ainda usá-los nos melhores animais da fazenda. Então, essa reposição de qualidade é imprescindível. E o produtor já enxergou isso. Ele sabe que, igual eu falei já anteriormente, o custo de ter a criação de uma bezerra, de uma novilha de genética inferior, é o mesmo de uma de genética superior. Então, vamos investir nesses animais superiores, né? Então, o Sexcel, ele é um caminho sem volta. Para quem busca lucratividade, se manter na atividade, crescer e crescer com qualidade, é um caminho que não tem volta mais. E quando você fala que é um caminho sem volta, os números do mercado comprovam isso, né? Isso. Só uma curiosidade, por exemplo, no mercado americano, no último ano, no ano de 2023, teve um crescimento de 7% do uso de sexado. Então, lá principalmente, eles utilizam muito essa estratégia de identificar quem são as melhores fêmeas e utilizar esse sexado nesses animais, né? Além deles usarem uma outra estratégia, que é do sêmen de corte na vaca de leite, né? Para não reproduzir a genética dos animais inferiores. Então, eu acho assim, o mercado de sexado vai cada vez aumentar, né? E a gente vai ver cada vez menos o uso de sêmen convencional. Eu acho que esse é o caminho que a gente vai ver aí nos próximos anos, tanto no mercado lá fora quanto aqui dentro. Natália, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Faes. E esse foi mais um bate-papo sobre pecuária inteligente, a sua conexão com o futuro sustentável e lucrativo. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, que possa nos ajudar compartilhando esse link para que mais produtores possam nos acompanhar. Te convido a estar sempre conectado com a gente, também para sugerir temas que possam ser pauta do nosso podcast. É importante para você? É assunto no Pecuária Inteligente. Realmente, em breve estaremos de volta. Você acompanhou mais uma edição do Pecuária Inteligente por ABS. Sua conexão com o futuro sustentável e lucrativo.